Oi. Obrigada a todo mundo que está aqui. Vamos lá. Eu sou a Adele. Vou contar um pouco sobre quem eu sou. Minha Shiro já deu um spoiler da minha vida, que ele me conheceu indo fazer uma aula de bordado no Chile. Então, essa sou eu. Eu trabalho com UX há quase 12 anos, então é bastante tempo. Eu comecei minha carreira lá atrás, quando a gente ainda falava que era arquiteto de informação. A gente não falava nem esse nome bonito. Ah, eu sou UX designer. Ou pesquisador de UX. Tipo, não, a gente era só arquiteto de informação e as pessoas não entendiam muito bem o que a gente fazia. Eu trabalhei em um monte de lugar. Eu trabalhei desde startup, portal de conteúdo, empresas de recruitment, empresas de tecnologia. E aí eu saí e abri a minha própria consultoria, junto com Michelle, minha sócia. Então, a gente está junto há quase 2 anos, melhorando e implementando pesquisas nas empresas, desenvolvendo protótipos e trazendo a visão do usuário, muitas vezes, para dentro das empresas. Porque às vezes elas não conhecem tão bem o usuário e elas não sabem como conhecer essas pessoas. Eu acredito no empoderamento da mulher. Eu fiquei um pouco triste hoje quando eu vi que era só 38% do público do Product Camper eram de mulheres. Eu espero que no ano que vem a gente cresça mais e que sejamos mais. Por acreditar no empoderamento da mulher, eu dou aula no Reprograma, que é uma iniciativa, uma ONG, onde a gente ajuda mulheres que não sabem programar, então elas aprendem HTML e CSS, toda a parte de front-end, React. E lá eu dou aula de UX Designer, um pouquinho de empreendedorismo. Então, transformar a vida dessas mulheres é muito incrível. E esse foi o jeito que eu encontrei de devolver para a minha comunidade aquilo que eu sabia fazer. Então, devolver para a comunidade aquilo que a gente sabe é muito importante. Também por isso que hoje eu estou aqui devolvendo para a minha comunidade algo que eu aprendi. Eu tenho 2 cachorros muito fofinhos, Maga e Bro, então eu sempre trago eles em todo lugar que eu vou. Eles me ensinam uma coisa muito importante na vida, que é ter paciência, porque eles 2 são vida louca demais, assim, então não dá, às vezes você olha e fala, meu Deus, né, o que eu fiz para essas 2 pestes, mas 2 amores. E, rapidinho, eu sou lá de Aracaju, então esse sotaque vem lá de Aracaju. Eu estou aqui também há quase 12 anos, tempo de carreira, é o tempo que eu tenho aqui em São Paulo. E eu sou formada em administração de empresas. Não sou formada em design, não sou formada em psicologia, sou formada em administração de empresas e eu sou especialista em publicidade e marketing. Então, muitas vezes a gente não sabe por onde começar, acha que na nossa carreira de UX a gente já tem que saber, tem que nascer designer. Tipo, não, galera, dá para mudar. Bom, vamos lá. Eu queria perguntar uma coisa. Quem aqui usa fone de ouvido durante o dia? Sair na rua e tá de fone? Caramba, muita gente. Vocês sabem que o fone de ouvido é um dos grandes inimigos da gente na vida, né? Do UX Designer. Trago notícias, pessoal. É a realidade. E aí, hoje, quem veio de fone pra cá? Quem estava na rua, no metrô, de fone, feliz, olhando? Não tenham vergonha. Podem falar a real aí. Ok, vocês estão quietinhas. Quem consegue me descrever uma pessoa que passou por você hoje? Levanta a mão assim. Tipo, eu consigo descrever essa pessoa. Até que bastante, eu fiquei surpresa. Você conseguiria me responder alguma coisa dessas? Tipo, o que essa pessoa gosta de ler? Se essa pessoa ela pega metrô ou transporte público? Se ela tem filhos? Se ela leva marmita para o trabalho? Se ela joga no celular? Se ela compra online? Se ela vai na loja? Alguém consegue me responder isso? Não? Ao longo da vida, a gente vai conseguindo fazer trazer esse tipo de resposta quando a gente começa a observar as pessoas. Antes, acontecia uma coisa muito engraçada. A gente vinha, olhava as pessoas na rua e falava, meu irmão, você não acredita o que eu vi hoje. Eu vi uma pessoa fazendo isso, isso e isso. Ou, nossa, hoje no trem tinha uma conversa muito louca sobre isso, isso e isso. Ana Martins. Oi, Ana Martins. Ana Martins era minha grande companheira de ônibus quando a gente voltava do trabalho. E aí a gente voltava, muito chocada com as conversas que tinha no trem ou no ônibus. E a gente, às vezes, eu ficava, eu perdi isso aí, velho. Eu não anotei. Eu devia ter anotado, porque eu acabei perdendo. Então, às vezes, eu tinha que voltar e eu ia lá na internet, né? No Google, na internet. E aí eu perguntava coisas do tipo, como as pessoas levam marmita para o trabalho? Imagens. E aí eu ia obcecada a entender como que as pessoas faziam isso.
E aí eu pensava assim, como as pessoas se sentem quando a marmita de feijão vira no ônibus? Isso já aconteceu com todo mundo que leva marmita, velho. A marmita virou na bolsa e você fica desesperado. Como será que essas pessoas se sentem? Será que tem um fórum para isso? Será que a gente consegue? A gente não sabe. A internet é um berço de tudo, não é mesmo? Então a gente não sabe. Aí eu ia lá e eu achava respostas para coisas muito aleatórias, assim. E aí eu ficava, pô, toda vez que eu leio no ônibus, eu fico tonta. É normal ficar tonta lendo no ônibus? E aí lá ia eu pro Google. Ou coisas do tipo, por que no metrô tem tanta gente lendo livro de autoajuda só pela manhã? Tipo, de noite nunca tem, no ônibus nunca tem de noite, mas de manhã a galera tá lá, tipo, o poder do hábito. Ou coisa... Eu comprei o livro, nunca li, porém eu comprei porque eu fiquei muito curiosa. Então eu queria entender esse tipo de coisa. Mas eu só conseguia porque isso só despertava meu interesse, porque a gente começou a observar as pessoas. Eu comecei a olhar o que elas faziam, eu comecei a olhar para isso. E em vez de perder esse monte de anotação, eu comecei a anotar. Então, levar um caderninho comigo ou o note do celular foi uma das coisas mais importantes que eu tive. Mas aí, né, observar as pessoas, ela transformou o nosso jeito de fazer pesquisa, porque a gente começou a trazer esses aprendizados para dentro da empresa. Eu levei esses aprendizados para os lugares que eu trabalhava, tipo lá no Vagas, eu levei várias coisas de insight, porque eu ficava assistindo as pessoas indo procurar emprego, tipo, em alguns lugares eu sentava e ficava, eu ia para a fila para entender como que elas se sentiam lá na fila. Na Local Web era a mesma coisa, tipo, experimentar sair com uma camiseta da Local Web na rua e esperar alguém vir falar com a gente, porque sempre as pessoas vinham falar com a gente quando a gente estava com a camisa da Local Web. E lá na Geek eu passava o dia inteiro dentro de escola. Então eu passava o dia inteiro, às vezes, só observando o usuário. Eu passava o dia inteiro só assistindo uma aula, que era o meu professor, só observando como o aluno fazia e anotando os meus insights. Mas isso significa que é só sentar e olhar para a pessoa e você ficar lá brincando de stalker? Tipo, oi, cheguei, vou só olhar, deixa eu olhar você, o que você faz? Deixa eu ver, você está de camisa azul? Então eu não posso fazer isso. Tipo, não é desse jeito. Né? Olha lá. Não! Tipo, de jeito nenhum, porque senão também a gente vai acabar muito obcecado por uma única coisa. E a gente não pode ficar tão obcecado assim. Porque, né, daqui a pouco a gente começa a ficar obcecado. E a gente fala, meu Deus, quantas pessoas hoje vão ler O Poder do Hábito no vagão? Eu fiquei essa pessoa, então não recomendo. Sério, gente, eu contei, tipo, numa manhã, eram 8 pessoas no vagão da Vila Madalena, até o Trianon, e as pessoas entravam e saíam com esse livro. Eu falei, gente, o que é que está acontecendo? As pessoas realmente precisam mudar o hábito da vida delas, é isso mesmo? E aí, a primeira coisa, hoje, como que a gente faz lá na empresa? A gente separa um dia, tipo a cada 15 dias, ou 2 dias por mês, ou a gente separa. Eu e Michelle, a gente sai de trem, ou de transporte público, ou a gente vai para algum lugar. E a gente tem um objetivo, a gente vai tentar entender como que as pessoas fazem alguma coisa. Então, a gente sempre define um objetivo para isso. Né? A gente não vai vida louca, só sentar e olhar a galera e falar, hoje, X pessoas de camisa preta, porque isso não vai trazer insight nenhum para a gente. E onde que a gente faz isso? Onde que a gente pode fazer isso? E onde que vocês podem fazer isso a partir de agora? A gente pode fazer isso em estações de trem, em pontos de ônibus. E pensem em locais de passagem. A gente costuma ir muito na Sé, na Estação da Luz, na Estação Pinheiros. Por quê? Porque são locais que têm bastante pessoas e elas seguem geralmente um fluxo. Como é o comportamento das pessoas dado um fluxo? O que é que elas fazem? O que isso traz para a gente depois? O que é que a gente vai aprender com essas pessoas? A gente também vai muito em shopping, supermercado, lojas de departamento, tipo C&A, lojas Mel, lojas Renner, Marisa. Tem uma loja muito importante que a gente sempre esquece, que é a Besni, porque se a gente for andar de trem da linha Esmeralda, ou de linhas mais populares que liga a Zona Leste, as pessoas no vagão, elas não estão carregando sacola da Renner, elas estão carregando sacolas da Besni. Então, esse é um ponto para a gente olhar, a gente sempre esquece. Por quê? Porque não faz parte da nossa realidade, tipo, são lojas populares para baixa renda. A gente pode ir no centro da cidade, em torno de rodoviária, dizem muito para a gente, principalmente centro da cidade. Centro da cidade é onde tudo acontece. Todo mundo que chega, eles estão ali. A maioria dos produtos que a gente faz, boa parte deles, eles estão lá no centro da cidade. Os nossos usuários, eles estão ali, sejam de passagem ou sejam, tipo, trabalhando ou fazendo alguma coisa. Aeroportos, rodoviárias. Aeroportos, né? Tem um programa que é Chegadas e Partidas, eu acho. Aquele negócio me faz chorar toda vez, não assisto mais. Mas ele diz bastante... É sério, gente, não sei lidar. E aí... Mas aeroporto diz bastante pra gente. Pra onde as pessoas estão indo, elas estão animadas, elas estão tristes, elas estão, tipo, putas da vida. Experimentem ir pra Congonhas um dia, que vocês tenham um voo. Marquem, tipo, 6 da manhã, pra você ver a galera muito puta.
6 da manhã é um clássico, você entende tipo, a essência do ser humano ali dentro. Do, tipo, é como a gente começa a praticar, se colocar no lugar das pessoas. E isso é muito verdade. Muitas vezes, a gente fala muito de empatia. Ah, porque o UX tem que ter empatia. Massa, você pratica isso na prática ou é só um discurso de boca para fora? A gente tem que se colocar no lugar das pessoas o tempo inteiro. Senão a gente não consegue fazer nada de legal. E restaurantes, sejam restaurantes dos mais finos até os mais, tipo, fila do quilão, sabe? Tipo, restaurante bem popular. A gente tem muito aprendizado nesses lugares. A gente aprende muito sobre o comportamento das pessoas. A gente aprende muito sobre expressões. A gente aprende muito sobre expressões faciais. Como que elas tratam os outros. Se elas vão se colocar no lugar. Experimentem do tipo, observar as pessoas conversando entre elas e depois como elas jogam muitas vezes a frustração delas daquela conversa, seja num garçom, seja em alguém que vai atender ou até na recepcionista do restaurante. Então, isso a gente só vai aprender observando as pessoas. A gente só vai aprender com o nosso caderninho na mão, vida louca, anotando as coisas que estão aparecendo ali. Às vezes também a gente não sai com um objetivo, mas a gente encontra um negócio muito massa na rua e aí a gente vai lá e anota, velho, porque aquilo vai ser importante mais pra frente. Eu lembro, é que eu não posso contar, mas tipo, o produto, mas quando eu estava no Vagas, a gente estava fazendo um negócio muito massa e a quantidade de vezes que eu fui pra fila de pessoas que estavam procurando emprego. Tipo, para entender como que elas fazem, como que elas estão se sentindo. Será que o que eu estou fazendo está sanando isso para elas ou não? E aí, muitas vezes, eu saía com o meu caderno, ficava na fila, imprimia um currículo aleatório, e eu ficava lá. E aí, eu fazia de conta que ia sair para comprar uma água e eu voltava para o final da fila. E aí, depois eu voltava. E daí, eu saía para comprar outra água. Tipo, eu colecionava água mineral nesse processo. Porque eu não... Tipo, eu só queria ir para o final da fila de novo. Aí tem uma vez que uma mulher teve muita dó de mim. Ela falou, moça, você já saiu 2 vezes. Pode ficar aqui no lugar. Eu falei, não. Pode ficar tranquila, mulher. Pode ficar aí mesmo, não sei o quê. Por quê? Porque para ela ali, pô, eu já saí 2 vezes. Eu estou perdendo um dos melhores lugares da fila. Então, significa que tem espaço para nós duas. E isso é muito difícil da gente ver, principalmente quando a gente vai para cargos um pouco mais altos. Mas a gente só vai fazer isso vivenciando e investigando. E aí, como eu falei também, em supermercados. Deixa eu só ver quanto tempo eu tenho. Você está monitorando aí, né? Beleza. E como que a gente faz isso, pessoal? Como faz? Bom, tem em mãos um caderno, uma caneta e um celular. É tudo que você vai precisar. O caderno e a caneta são para você anotar aqueles insights principais. O celular, tenham cuidado na hora de tirar foto da galera, porque a galera pode ficar muito puta. A gente estava semana passada fazendo esse experimento na linha Esmeralda. Tipo, a gente foi de Osasco até o Grajaú para investigar umas coisas. E aí, eu estava tentando tirar uma foto, tinha um cara muito puto, e ele viu que eu estava tentando tirar uma foto. Só que eu estava tentando tirar foto da menina que era deficiente visual. Porque ela estava com o celular bem no rosto e com o fone de ouvido, e você escutava tudo que ela estava, porque ela estava tentando, tipo, prestar muita atenção. E aquilo ali me chamou muita atenção. E eu estava tentando tirar foto dela a qualquer custo. De longe, de zoom, de lado. E o moço estava muito puto, achando que eu estava tirando foto dele. Aí depois eu mostrei, eu falei, moço, não é sua, não. Aí ele ficou mais tranquilo. Mas, enfim, a gente não vai sair fotografando tudo, porque fotografar tudo dá trabalho. É muito mais um exercício de observação. É muito mais a gente chegar e vivenciar aquilo, investigar aquele território junto às pessoas. É vivenciar aquilo. Não é só eu chegar lá, anotar tudo. Ai, meu Deus, olha isso, eu vou anotar todas as coisas. E vou tirar foto de todos os passos das pessoas. Olha aquela pessoa. Não, porque isso é cansativo. A gente acaba perdendo a essência daquele momento que a gente está vivendo ali dentro. Tipo, fotografar é legal quando a gente encontra algo muito diferente. Mas, tipo, não fiquem obcecados por tirar foto. Eu sei que às vezes a gente precisa mostrar isso para as pessoas, mas, pô, é meio foda. Tipo, porque você vai acabar... Eita. Você vai acabar perdendo... Você vai acabar perdendo o que você foi fazer ali de fato. Então, escolha um local, e um lugar e uma faixa de horário. A gente escolheu, por exemplo, a CPTM, a Estação Osasco até a Estação Grajaú, das 15 às 16h30, porque a gente queria investigar quando as pessoas saem do trabalho, como que elas se deslocam, tipo, o que elas carregam, elas estão muito cansadas, elas não estão muito cansadas, o que será que elas fazem usando o celular, elas conversam entre si, e isso eu estou falando da galera, tipo, boa parte, a galera que sai do trabalho mais cedo, ou seja, ela entra no trabalho mais cedo. E será que o trem tem um movimento muito grande entre esses horários? Tipo, meu irmão, estava lotado esse negócio. Eu vivenciei um negócio muito louco, porque estava muito cheio. E aí, depois disso, a gente mapeia o que acontece entre as estações.
Coisas que eu observo, que eu tento observar. Qual é o comportamento, qual é a faixa etária das pessoas, se elas estão lendo livros, que tipo de livro, se elas estão ouvindo música e que tipo de música que elas estão ouvindo, porque isso reflete também na forma como a gente vai trabalhar o tom de voz dentro dos projetos. Eu não posso fazer, por exemplo, um tom de voz super rebuscado, super difícil do meu usuário, porque o meu usuário ele não vai compreender aquilo. Então não adianta nada, eu tenho que entender como que ele fala e como que ele se comunica. Eu vou procurar expressões, sejam faciais ou sejam verbais. Eu vou entender como que as pessoas elas estão se sentindo. Eu vou olhar se eles estão usando bastante o telefone, se eles não estão. Quais são os principais aplicativos? Por exemplo, eu descobri andando de trem, de metrô e de ônibus que existe um aplicativo chamado Farm Heroes, que eu nunca ouvi falar na minha vida. Alguém já jogou Farm Heroes? Porque eu não conhecia. Eu conhecia Candy Crush. E eu conhecia Dots, e eu conhecia qualquer outra coisa, menos Farm Heroes, e as pessoas no vagão, elas estavam jogando o jogo do moranguinho, velho. E eu falei, meu irmão, o que é isso? E aí eu fui pro Google, descrevi jogo tipo Candy Crush com morango e laranja. E aí apareceu Farm Heroes. Recomendo esse tipo de busca, ela é efetiva. E aí a gente vai olhar também quais são os temas de conversa que as pessoas estão tendo. Elas estão cansadas do trabalho? O que é que está machucando essas pessoas no trabalho? Elas estão cansadas da vida dela? Do tipo, o que é que está deixando essas pessoas cansadas da vida? É o transporte? É o relacionamento com a família? Por exemplo, nesse dia, tinham entre um vagão, acho que com as 4 estações de um vagão que eu estava, tinha um grupo de adolescentes entre 16 e 18 anos, que elas estavam trocando ideias sobre relacionamentos. E elas estavam falando como era difícil se relacionar com as pessoas da igreja. E aí a outra falou assim, imagine para mim que ainda não contei para a galera. E aí eu fiquei, ela não contou o quê? O que será que ela não contou? E eu estava quase indo junto dela ali, sentando, amiga, me conta o que é que você não contou. Mas aí eu fui me envolvendo naquilo ali, porque elas estavam numa discussão tão ferrada sobre relacionamento, como que é vivenciar isso dentro da igreja, como que aquilo faz parte para elas. Aí entrou o namorado da outra, que ela saiu de dentro do vagão e gritou, opa! E aí o moleque entrou, e aí eles se beijaram, e aí ela apresentou para as amigas de um vagão. Isso tudo aconteceu entre 4 estações. E eu assistindo aquilo, e tinha uma senhorinha do meu lado, que ela estava pistolíssima, ela estava muito puta. Porque ela queria tirar um cochilo glorioso. E ela estava muito chateada desse acontecimento. Mas veja, eu só tenho essa história para contar porque eu parei para observar as pessoas. Se eu tivesse de fone de ouvido ali, eu estaria imersa na minha música. Eu não saberia o que as pessoas estavam conversando. Eu não teria anotado um monte de insight bacana, principalmente para um projeto que a gente está tocando agora. E por isso que eu fui fazer isso. E eu não teria como chegar lá no meu cliente e falar, meu irmão, eu nem te conto o que aconteceu. Eu fui fazer o experimento, lá. Por quê? Porque eu levo esses insights para o meu cliente. E aí, isso me ajuda bastante, principalmente também com o meu repertório com pessoas. Nossa, já dei vários spoilers de apresentação, socorro. Outras coisas que a gente monitora também são os comércios. Por exemplo, shopping vagão. Shopping vagão é um clássico da CPTM, do metrô, das linhas mais populares, da linha vermelha. Mas, galera, o shopping vagão é glorioso. Semana passada, o brother estava vendendo 10 caramelos por R$1. E aí eu fui observando, porque quando ele chegou na estação Pinheiros, não eram mais 10 caramelos por R$1. Eram, tipo, 10 caramelos por R$2. Eu falei, olha só, ele vai ganhar R$1 a mais. E aí ele ia aumentando. Tipo, entre a Cidade Jardim e a Vila Olímpia, entrou outro que já estava vendendo o mesmo produto, mas tipo, era muito mais caro. E aí eu entendi que o shopping vagão ele muda de preço de acordo com a estação que você está. E eu nunca tinha percebido isso, porque eu sempre pegava na mesma estação. E eu me sentia muito enganada. Sério? E aí tinha chocolate, tinha não sei o quê. E aí você começa a olhar o que é que as pessoas estão vendendo. Elas estão vendendo bateria externa, que são coisas que as pessoas precisam. Elas estão tristes, elas querem o quê? Ela quer um docinho para acalmar a vida. Então o brother tem um caramelo para te dar barato, ele tem um chocolate para te dar barato. Para te dar, não, para vender. Mas ele tem uma bateria externa, porque o discurso dele é essa hora, a bateria já vem carregada. Ou seja, ele já usou. Ele já carregou para você. E ele está te vendendo a bateria por R$5. Nem na Santa Efigênia a gente encontra uma bateria tão barata. Então, eu fui observando isso. E aí, outra coisa que eu percebi é que a bateria externa, ela não chegou na Estação Pinheiros. Ela só chegou na Estação Grande Julieta. E ela foi até o Grajaú vendendo. Tipo, e depois ela voltou. Tipo, e o brother ia, o mesmo brother, ele entrando no vagão repetido. Tipo, e ele entrou várias vezes no mesmo vagão. Porque, tipo, nessa eu só mudei de vagão 2 vezes. E outro ponto para a gente avaliar são as marcas.
Quais são as marcas que estão aparecendo ali dentro? O que é que as pessoas consomem enquanto elas estão no vagão? Além do shopping vagão, o que mais elas compram? Elas estão com sacola de que marca? Elas estão usando que tipo de roupa? Tipo, ela está segurando a sacola da Beijni, ela está segurando uma sacola da Renner, ela está segurando uma sacola da Cacau Show. Essas foram as principais marcas que apareceram, principalmente porque eu acho que tinha uma galera de empresa que ganhou Panetone e tinha Cacau Show a roupa. Mas, tipo, esse tipo de coisa para a gente observar é interessante pelo seguinte: como essas marcas conversam com o público. E, mais uma vez, como esse público está acostumado a receber esse tipo de informação. Como é que a gente pode trabalhar isso de uma melhor forma dentro dos nossos produtos e dos nossos serviços para a gente trazer o nosso público-alvo para mais perto da gente. A gente sempre esquece isso. E, tipo, não vai ser uma pesquisa no computador do tipo, quais são as marcas que as pessoas do trem, tipo, usam. Essa não vai trazer a resposta melhor para a gente. A gente só vai aprender se a gente for olhar as pessoas. A gente tem que aprender a olhar para as pessoas. A gente não olha para elas. A gente olha para o computador o dia inteiro. É muito confortável a gente ficar sentado no computador o dia todo. É muito chato. Eu já escutei de um aluno meu: professora, é mó chato a gente ir lá olhar para as pessoas. Meu irmão, mas é onde você vai aprender. Senão você não vai ter repertório para isso. Você não vai conseguir fazer absolutamente nada. Sabe o produto que você quer melhorar? Você não vai ter os insights suficientes para você poder melhorar isso. Não vai ser só numa pesquisa que você vai conversar com as pessoas. Se você não souber conversar com essas pessoas, você não vai conseguir fazer absolutamente nada. Porque senão a gente só vai sentar, vai pegar um roteiro e vai falar: oi, boa tarde. Meu nome é Adele. Vamos começar? Qual é o seu nome? Tipo, não é assim que a gente vai conversar. Não é assim que a gente precisa. A gente tem que ter um repertório para conversar com essas pessoas. E a gente só vai aprender observando elas. E aí, como que a gente documenta tudo isso? Antes era só vida louca. Eu chegava para a Michelle e falava: meu irmão, vi um negócio massa. E aí a gente anotava num caderno que nunca mais ninguém viu na vida. E aí a gente começou a tabular esses achados. Então, como a gente roda os experimentos, como a gente roda para observar, como a gente vai para os lugares observar as pessoas, a gente volta, a gente tabula os principais achados, principalmente usando esses critérios aqui, que é o comportamento, a faixa etária, tipo de música, de livro, enfim. A gente também organiza as informações em algum PPT. No final, vou mostrar um pouquinho, tipo 2 slides de um que a gente estava montando. E a gente também organiza por mapas, que a gente pode usar do conceito da cartografia. Bom, enfim, vocês entenderam. Social, para a gente trazer o conceito para dentro da pesquisa. Porque, tipo, a academia, ela faz isso, ela traz esse conceito para dentro da pesquisa qualitativa. E por que a gente não pode fazer isso enquanto UX designer? Bom, a cartografia social, consegui, nos ajuda a descrever os processos e entender a transformação da realidade, porque a gente vai entender ponto a ponto, a gente vai colocar no mapa ponto a ponto o que está acontecendo. Então, quando a gente vai observar as pessoas, nós investigamos o que dá expressão e o que transforma os modos de produção. A gente escuta os ruídos e os incômodos e o que faz parecer que está ali, mas que antes ele não tinha visibilidade, porque, né, a gente nunca olhou para isso. Então, agora a gente vai olhar e vai mapear. Ou seja, a gente vai investigar os territórios. O que é que a gente vai captar desses territórios? A gente vai captar as dinâmicas, os movimentos e os acontecimentos daquele momento. E isso é a partir disso que a gente vai começar a treinar o nosso olhar para olhar para as pessoas. Tipo, às vezes é muito difícil a gente fazer isso, mas tenta trazer esse conceito para dentro do processo de pesquisa. A gente precisa entender qual é a dinâmica, qual é o movimento disso aí e o que é que acontece enquanto existe esse movimento. Ou seja, a gente vai refletir sobre as pessoas, a gente vai entender quem elas são em essência, porque tipo, a gente vai conhecer mais sobre elas, o que elas fazem e como elas estão vivendo. Eu brinquei ontem que quando eu estava montando esse slide, eu falei para meu marido: nossa, é muito chamada do Globo Repórter, né? O que fazem, onde vivem, o que comem. Mas é mais ou menos isso que a gente vai trazer, do tipo, para dentro dos produtos que a gente faz. É esse olhar que falta a gente trazer. E aí, um exemplo, né? Exemplo é sempre bom. Isso aqui foi da semana passada. Então, a gente fez Osasco até o Grajaú. Eu só trouxe alguns principais highlights. A viagem no Google Maps fala que vai durar 58 minutos, mas ela durou mais do que isso. Ela foi das 3h04 até as 4h12. Observações que a gente fez mudando 2 vezes de vagão. Nenhuma pessoa lendo ou carregando livros, o que me deixou muito triste. Uso do celular por 80%. Quem não estava desolado no cantinho do vagão estava tipo, mexendo no celular, fazendo alguma coisa. O shopping vagão com alta aderência, ele começa na estação Pinheiros e muda o valor dependendo do trecho. Os produtos de venda do shopping vagão eram chocolate, caramelo e bateria externa. Os principais jogos eram Candy Crush e Farm Heroes. E as pessoas usam muito o WhatsApp e o Facebook.
A gente acha que não. A gente sempre vê essas pesquisas falando, olha só, o Instagram glorioso. Tipo, a galera mais popular, o que elas mais usam de fato ainda é o Facebook. Para as pessoas mais velhas, porque o Instagram, tipo, o Facebook é a rede social de velho. Eu já escutei isso de um aluno meu. Tipo, mas Facebook é coisa de velha, né? E eu pensei, opa, sou velha então. E o WhatsApp, porque ele é massivo, a gente tem necessidade de se comunicar o tempo inteiro. E como que a gente se comunica de uma forma barata? Tipo, ele substituiu o Nextel, gente. Quem não escutava o agora não existe mais aquele barulhinho do Nextel. Agora o que existe são os áudios do WhatsApp. A galera já aperta o áudio e vai na fé, assim, porque ela não quer saber se você quer saber a história do áudio dela. Ela vai apertar no volume mais alto, no vagão, e você vai saber tudo que aconteceu na família dela ali dentro. Soube várias coisas ali, inclusive. E aí, só pra... eu tirei algumas fotos. Então, ó, tá vendo esse cabelinho branco aqui da ponta? Era essa senhora que estava muito puta, porque ela queria dormir. A gente tenta olhar para o comportamento das pessoas. O que é que elas fazem? Elas estavam cansadas, elas estavam fugindo no celular, ou seja, tinha uma fuga no celular e elas tinham pouca interação por voz, porque era muito mais gestual. Era muito mais olhar para o celular e comandar gestos do que ela se comunicar com alguém, porque afinal de contas ela não tinha com quem se comunicar verbalmente. As poucas que estavam conversando entre si, elas estavam conversando amenidades, assim. Mas tipo, a interação de fato ela se dava pelo celular. Era muito mais gestual. Bom, e finalizando, por que a gente faz isso? A gente faz isso para aprender. A gente sentia falta de saber mais sobre as pessoas antes de começar um projeto, de explicar o porquê uma determinada pesquisa era importante e como que a gente como poderíamos nos aprofundar ainda mais em um roteiro. Não adiantava nada eu fazer um roteiro se eu não sabia o porquê que eu estava fazendo aquele roteiro. Era só porque o cliente queria, era só porque meu time achava da hora. Tipo, não, eu tinha que saber se eu ia conseguir de fato conversar com as pessoas. E tipo, para eu conversar de fato com elas, eu preciso entender o que elas estão passando. Até para eu fazer parte do contexto. Porque imagina só, senão eu vou chegar assim, porque essa daqui é a minha roupa de vida. Eu vou chegar lá na pessoa e falar, oi, tudo bem, meu nome é Adele, não sei o que. Ela vai olhar para minha cara e falar, ih, esse cabelo rosa aí, ó, não vou não falar com ela. Isso aconteceu várias vezes. Então, quando você entende um pouco sobre quem ela é, você começa a ter uma troca sobre isso. Então, eu começo a conversar com ela sobre, tipo, alguma coisa cotidiana, que faz parte sobre a vida dela, e com isso eu já consigo quebrar o gelo daquele momento. E aí, o que a gente ganha com isso? Quais são os nossos ganhos? Um é que a gente aprende com as pessoas, a gente projeta para pessoas, né? A gente vive falando isso, sou UX designer, tipo, projeto para pessoas. Mas a gente tem que aprender com pessoas. Eu tenho que aprender com os meus usuários de fato. Eu vou aprender e com isso eu vou ter repertório para poder conversar, seja com o meu usuário, seja com o meu time de trabalho. E aí, eu também vou ter um conhecimento prévio, né? Porque eu já posso chegar lá e mandar um, e aí, galera? Tipo, beleza, me conta mais sobre tal coisa. E eu jogo um assunto na roda, porque aquilo faz parte do cotidiano daquela pessoa. E a pessoa me olha muito surpresa, do tipo, como ela sabe? Quando eu trabalhava com aluno, eu nunca tinha assistido Transformers. Tipo, spoiler. Nunca tinha assistido Transformers na minha vida. E aí eu cheguei para conversar com o aluno chegou e fez assim, tia, mas o Transformers, ele faz não sei o que. E eu falei, meu Deus, o que é Transformers? Tipo, do alto da minha bolha, tipo, o que é Transformers? E daí o moleque falou, o quê? Você nunca assistiu Transformers? A gente não pode ser amigo. Eu perdi a confiança daquela criança de 10 anos. E para eu ganhar a confiança dela de novo, eu assisti uns 3 Transformers e fui discutir com ela sobre o carro. E ele falou, tia, você assistiu? Eu falei, assisti. Ele, aí sim. E aí ali, depois assim, aí sim. Aí ele foi contar para todo mundo que eu tinha assistido Transformers. Aí a galera veio ver se realmente eu tinha assistido Transformers. E aí a gente começou a ter uma relação de confiança. Mas assim, com muitos pés, assim, ó, com o pé atrás, super. Tipo, essa mulher aí não assistiu Transformers nada. Foi no Google olhar o que era Transformers. E aí tem uma coisa também muito importante, que é o poder de argumentação. Muitas vezes a gente esquece como é argumentar, né? É muito mais fácil a gente só falar, beleza, falou, valeu, concordo com você plenamente. Mas a gente não tem aquele exercício da argumentação. Quando a gente conhece as pessoas, a gente consegue argumentar, seja com o nosso cliente, seja com o nosso time de trabalho, seja com quem for. A gente vai conseguir argumentar, porque a gente vai ter embasamento para isso. Para ter embasamento, a gente precisa ter repertório. Repertório é importante, e botem isso na cabeça de vocês. Era muito difícil, por exemplo, quando a gente estava entrevistando algum X, ou quando chegava um X novo, que a gente começava a levar para pesquisa e que a gente ia conversar e as pessoas não tinham repertório. E elas não conseguiam conversar com o usuário, e aquilo me deixava morta no canto com farofa. Então, eu queria chorar lágrimas. Eu falava, não, amigão, senta aqui, vamos aí, ó.
leia sobre isso, faça sobre aquilo. Por quê? Porque a gente consegue começar a ter uma troca. Principalmente também com o nosso time, né? Senão, como é que essa pessoa vai chegar com o achado de uma pesquisa? Vai falar, oi, trouxe aqui essa tabulação para você, se vira. Tipo, não, a gente também só vai conseguir analisar as coisas se a gente conseguir argumentar, se a gente tiver embasamento também. E aí é isso. Obrigada.